nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, dizendo: Deixa os mortos o enterrar, os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir da minha família, da minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão no arado e olha para trás é apto para o reino. Meus amados, o tema que eu quero propor nesta noite para a nossa edificação, para a nossa reflexão é: dispostos a seguir Jesus a qualquer preço. E dentro disso, eu pergunto a vocês: qual a nossa disposição para seguir a Jesus Cristo? Que disposição nós temos? O que nós temos colocado como prioridades em nossas vidas? Será que Jesus, ele se encontra como principal prioridade em minha vida, na sua vida? E quando nós refletimos esse texto da palavra de Deus, nós vemos que Jesus estava a caminho de Jerusalém, conforme Lucas 9:51 nos informa, onde ele seria entregue nas mãos dos seus argozes, nas mãos dos seus perseguidores. E para que isto? Para ser julgado, para ser torturado, para ser morto naquela cruz. E aqui observamos que os versículos 57 a 62 refletem o compromisso daqueles que desejam seguir a Jesus Cristo, daqueles que desejam ser seguidores fiéis ao Senhor Jesus Cristo, onde os mesmos devem estar dispostos a qualquer custo para seguir a Jesus, a qualquer preço. E eu quero examinar essa palavra, essa passagem com vocês. Primeiramente, observamos, queridos, quais são as implicações quando decidimos seguir a Jesus Cristo. O que é que de fato está envolvido? Quais são os perigos? O que é que vai implicar quando eu decido seguir a Jesus Cristo? Observe que a primeira pessoa chega a Jesus e declarou que estava disposto a seguir Jesus Cristo onde quer que ele fosse. Mestre, eu quero te seguir onde quer que andares, conforme o versículo 57. E observamos, irmãos, que Jesus, ele estava indo em direção a Jerusalém, o local que seria cenário da perseguição, das dores e do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que a caminho de Jerusalém, alguém chega para Jesus e diz: Mestre, eu te seguirei onde quer que fores. Porém, Jerusalém seria o cenário de sofrimento. Jerusalém seria o cenário de dores. Seria o cenário de sofrimento do nosso mestre. O comentarista William Hendricks, ele afirma que aquele primeiro candidato a discípulo a seguir Jesus, ele viu as multidões, ele viu os milagres, ele viu o entusiasmo, e ele achava, queridos, que parecia tão bonito estar entre aqueles que estavam com Jesus Cristo, aquele que era o centro de toda essa atividade de milagres, de repressão aos demônios, e ele queria estar junto de Jesus Cristo. Muitas vezes, nos entusiasmamos em seguir Jesus Cristo, nós focamos apenas os milagres, as bênçãos, nas promessas, mas não nas implicações que essa decisão ela vai recair sobre nós. Aquele homem, talvez, ele pensasse que
o seguir a Cristo seria uma forma de status na sociedade, porque, afinal de contas, ele estava junto do grande mestre, daquele homem que conquistou multidões. Talvez aquele homem observasse, quisesse mais respeito entre os seus contemporâneos. Talvez ele se tornasse famoso e tivesse seu nome entre os grandes de sua época. Ele queria, queridos, ser discípulo de Cristo, mas não conseguia compreender as implicações do discipulado. E quais são as implicações do discipulado? A negação de si mesmo. Jesus disse que se alguém quisesse ir após ele, primeiro, tomasse a sua cruz e seguisse? Não, primeiro negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Veja, meus amados, que além da negação, haveria também um sacrifício de seguir Jesus Cristo. Haveria uma vida de serviço, uma vida de sofrimento, uma vida de perseguição. Talvez aquele homem, ele não estava contando com perseguições. Ele não estava contando com o sofrimento. Ele não estava contando que não ia ser bem visto na sociedade. Mas ele via que Jesus Cristo, ele era aquele homem famoso em Jerusalém. Porém, queridos, a resposta de Cristo para ele foi: as raposas têm covil, e as aves do céu ninhos para si, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas, elas tinham habitações, elas cavavam buracos, e elas têm hábito noturno, elas saíam de noite para caçar, mas elas sabiam que de dia tinha um local para descansar. As aves do céu também tinham ninhos nas rochas, nas árvores, e tinha onde descansar também. Mas Jesus Cristo, queridos, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha habitação certa. Ele não tinha morada, não tinha conforto, não tinha cama confortável, como nós temos. E a pergunta que eu faço nesta reflexão é: você está disposto a renunciar todo o seu conforto, toda a sua vida, a renunciar todo o seu dinheiro, a renunciar o cinema, o shopping, o seu conforto em si, para seguir a Jesus Cristo? Para não ter onde reclinar a cabeça? Para não ter ninho? Queridos, com muitas pessoas em nossos dias, aquele homem, ele não levou em conta que servir a Jesus Cristo não seria sempre agradável. Será que ele estava preparado para essas implicações que viriam sobre ele por causa do discipulado? Será, queridos, que a igreja em nossos dias está preparada para renunciar muita coisa por amor a Cristo? Será que aqueles que ainda não tomaram decisão de seguir a Jesus Cristo, eles são dispostos a tomar a sua cruz e seguir o Mestre? Será, queridos? É uma pergunta, são perguntas que nós devemos pensar e responder para nós mesmos. Será que eu estou disposto a ter uma vida de renúncia? Será que estou disposto a ter uma vida de abnegação por amor a Cristo? A segunda coisa, queridos, é que Jesus convida o homem a segui-lo, mas as implicações do discipulado muitas vezes fazem com que essas pessoas apresentem desculpas para não ir até Cristo. Observamos, queridos, que ao terminar de responder o primeiro candidato ao discipulado, Jesus, ele se dirige ao segundo, dizendo: segue-me. Esses chamados, queridos, têm o teor de alívio, o teor de descanso, e está pautado em suas promessas de que o homem deve vir a Cristo para dele receber descanso, para dele ter suas cargas aliviadas. O chamado aqui, meus queridos, é para o homem que é oprimido, porque Jesus disse
vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em outras versões diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Embora, queridos, aquele homem tivesse entre os discípulos de Cristo, embora aquele homem estivesse inserido entre os discípulos, entre Pedro, Tiago, João, embora aquele homem ouvisse os discursos de Cristo, a pregação de Cristo, contemplasse os milagres de Cristo, aquele homem, ele apenas tinha em seu coração de que primeiro deveria ali enterrar seu pai e sua mãe. Enterrar seu pai, perdão. Embora aquele homem tivesse os discípulos, queridos, ele demonstra não estar preparado para dar saltos mais distantes, passos largos, rumo ao compromisso, um compromisso mais estreito com o Senhor Jesus Cristo. Muitos são frequentes visitantes de igrejas e até outros contribuem com a igreja. Muitos sempre estão presentes nas programações regulares de uma igreja, porém sentem dificuldade de dar um passo a mais até Cristo. Essas pessoas, queridos, até evidenciam chamado à fé, mas há algo que os impede de ir mais além. Aquele homem estava entre os discípulos de Cristo. Ele contemplou os milagres de Cristo e certamente comeu dos pães que foram multiplicados na ocasião da multiplicação de pães. Ele presenciou os milagres de Cristo, mas algo o impedia de ir mais além. Eu pergunto nesta noite, o que impede você de ir mais além dos caminhos de Cristo? O que impede você que está na igreja, que até mesmo contribui, que até mesmo está inserido nas programações, de ir mais além na sua vida, na caminhada com o Senhor Jesus Cristo? Aquele homem disse que iria seguir o Mestre, mas que isso não era a sua prioridade no momento. Ele fala, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meus pais. Alguns comentaristas acreditam que o pai daquele homem havia acabado de falecer e ele queria um tempo para ir sepultá-lo. Novamente, o comentarista Hendricks, ele diz que em Israel era considerado um dever e um ato de bondade propiciar uma sepultura honrosa aos mortos, conforme Miqueias capítulo 6, versículo 8 registra. E se considerava que o mesmo tinha prioridade sobre qualquer outro serviço que estivesse requerendo a sua atenção. Então veja que era cultural em Israel dar prioridade ao sepultamento de uma pessoa que faleceu. Mas observe, meus amados, que o que complica mais é que o rapaz tinha seu pai morto e ele precisava enterrar. Veja, queridos, que decisão difícil dar prioridade em sepultar seu pai ou dar prioridade em seguir a Jesus Cristo. Jesus ele foi insensível em requerer tamanha renúncia desse homem que acabara de perder seu pai, conforme nós lemos no capítulo 60. O que você, meu irmão, você que ouve essa mensagem, o que você faria? Qual a decisão que você tomaria? Queridos, havia uma urgência em seguir Jesus Cristo. Era mais urgente seguir a Jesus Cristo do que enterrar o falecido. Pois a urgência era anunciar o reino de Deus. Outras pessoas, queridos, poderiam sepultar o pai daquele rapaz. Pois aqueles que estão espiritualmente mortos iriam se encarregar do funeral de alguém que pertencesse à sua própria associação. Ou seja, deixa os mortos, espiritualmente mortos, sepultar os seus mortos. Essa foi, queridos, a proposta de Jesus Cristo. E observamos aqui que, em resumo, nós devemos seguir a Jesus Cristo em qualquer situação,
que estamos vivendo. Nossa prioridade deve ser Cristo, e apenas Cristo e somente Cristo. É o que o escritor de Hebreus, ele nos diz. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Que o nosso foco é Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Nosso foco, querido, é Jesus. Nosso alvo é o céu. E a terceira e última verdade, queridos, que eu quero compartilhar nesta noite é disposição para seguir a Cristo acima de tudo e acima de todos. Observamos que finalmente o último candidato a discípulo se prontifica em seguir Jesus Cristo, mas com uma condição. E qual era essa condição? Deixa-me despedir primeiro dos da minha casa. Aparentemente, queridos, não havia problemas de se despedir dos familiares, porque agora ele assumiria uma jornada longa. Ele não voltaria mais para a sua casa. Ele agora iria pregar o reino de Deus. Não tinha nenhum problema nisto. Mas a questão é, como a família reagiria àquela decisão? Será, meus amados, que ela apoiaria aquela decisão? Que conselhos aquele jovem, aquele rapaz, aquele homem iria ouvir da sua família? Certamente, queridos, os mesmos conselhos que uma pessoa, quando se entrega a Cristo e ela vai feliz da vida na sua casa, que não segue a Cristo. Qual é o conselho? Não vale a pena seguir a Cristo. Não segue a Cristo. Não vai à igreja. Não precisa ser crente. Talvez, irmãos, ele ouviria esse conselho da sua família. Em nossos dias, uma pessoa que deseja seguir a Cristo, será que ela tem total apoio da sua família? Será que o seu lar apoia a sua decisão? Por mais violenta, desumana, ímpia que seja uma pessoa, será que ela vai ter apoio da sua família quando ela decide abandonar tudo e ela passa a seguir Jesus Cristo? Será, queridos, que ela realmente terá apoio? É exatamente o caso desse homem, que aqui é registrado no versículo 60. E por isso, queridos, que Jesus disse que ninguém que lança mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Talvez, queridos, se aquele homem fosse se despedir da sua família, talvez ele recebesse uma proposta contrária ao seguir Jesus Cristo. Talvez ele fosse desestimulado a seguir Jesus Cristo. E talvez ele iria olhar para trás. Será, queridos, que tem muitas pessoas que, ao ver as dificuldades, ao ver a situação que está caindo sobre a população, sobre a sociedade, será que muitos não têm olhado para trás? Será que muitos não têm abandonado a caminhada? Porque estão olhando para trás? Eu observo que essa pandemia, ela veio revelar aqueles que desejam olhar para trás. Muitas pessoas têm abandonado a igreja, as igrejas. Muitas pessoas têm abandonado a sua vida funcional na igreja, nas sociedades internas. Tudo isso, queridos irmãos, porque têm olhado para trás. O nosso foco e prioridade, queridos, é Jesus. Ou não somos aptos para ir morar no reino dos céus? Eu quero concluir essa mensagem dizendo que, primeiro, seguir a Cristo é algo que reflete uma vida de renúncias e prioridades em prol ao reino de Deus. Segundo, muitas pessoas, elas não estão dispostas a fazê-lo, embora haja vontade, como nós vimos nos versos que nós lemos. Terceiro, queridos, a questão ela não repousa apenas em fazer parte de uma igreja, mas em ter um compromisso sincero com o Senhor, a ponto de renunciarmos os valores deste mundo em prol dos valores do reino de Deus.
E em último lugar, queridos, eu pergunto, você está pronto para tomar essa decisão por Cristo? Você está pronto para viver uma vida de renúncia? Talvez você serve a Cristo. Talvez você é membro de uma igreja. Mas talvez você não renunciou nada. Talvez você não renunciou o mundo, os desejos, a sua própria vontade, em prol da vontade do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que não têm Cristo como Salvador e que ouvem essa mensagem, você está disposto a renunciar os desejos carnais para viver uma vida em santidade como o Senhor Jesus Cristo? Que Deus, pois, abençoe sua vida e que você pense nesta verdade.